Saudações dermatológicas, aqui o Dr. Tiago Gondim, médico dermatologista, coordenador das pós-graduações em dermatologia do CBMS. O CBMS é a faculdade que oferta a maior pós-graduação do Brasil em dermatologia. Temos a maior envergadura da cirurgia cosmética até a cirurgia micrográfica de pós. Nós estamos fazendo a discussão sobre as questões relativas ao nosso protocolo de procedimentos e vamos falar sobre características dos protocolos de procedimentos da cosmiatria, a princípio, características genéricas. Então, para você que vai fazer parte da nossa atividade de cosmiatria, e quando a gente fala em cosmiatria, estamos falando de preenchimento cutâneo, toxina botulínica, bioestimuladores, fios de dermossustentação absorvíveis, procedimentos minimamente invasivos, peelings, perda de peso, emagrecimento e ganho de massa muscular. Então, tudo aqui é elencado na cosmiatria, que é uma parte da dermatologia que estuda a estética. Então, vejamos as características, a sequência desse procedimento de atendimento dos pacientes. Então, como é que nós marcamos os pacientes aqui no CBMS? Então, existe uma sequência lógica. Primeiro, o paciente faz uma consulta inicial. Essa consulta inicial pode acontecer no nosso módulo de dermatologia clínica, pode acontecer no nosso ambulatório premium, pode acontecer de um colega encaminhar o paciente pode vir de uma ação social, pode ser de uma outra pós-graduação da nossa estrutura. E esse paciente vai ser atendido normalmente no próprio ambulatório premium, onde ele faz uma avaliação na consulta especializada. Tá? Mas essa consulta inicial não precisa ser diretamente no ambulatório premium. Então, nós temos na consulta inicial a indicação. Então, digamos que o paciente teve indicação de fazer um preenchimento, um bioestimulador. Avalia-se a necessidade de solicitar-se exames. Tá? Então, os exames que solicitamos, eles estão nessa ficha chamada solicitação de exames pré-operatórios da cirurgia dermatológica do CBMS. E nós temos 7 tipos de solicitação, 7 grupos de solicitações. Então, nós temos os pacientes que vão fazer cirurgia com corte, então não é o caso do preenchimento, mas cirurgia com corte, um paciente saudável. Então, esse paciente vai fazer apenas a rotina laboratorial com hemograma, creatinina, glicemia, coagulograma, TTP, TP, TS, plaquetas e o INR. Temos os pacientes que vão fazer cirurgia sem cortes e que também são menores de 50 e, digamos, cirurgias com cortes, sem cortes e maiores de 50 anos. Então, a primeira foi cirurgia com corte e menores de 50. Agora, cirurgia com cortes, sem cortes e maiores de 50. Pedimos um eletrocardiograma. Quando o paciente ele tem mais de 50 anos e vai fazer cirurgia com corte, então nós vamos solicitar, além do eletrocardiograma, a rotina laboratorial. Quando temos um paciente com mais de 65 anos, solicitamos um parecer cardiológico. Quando temos um paciente com mais de 65 anos e cirurgia com cortes, então aqui pedimos um parecer do cardiologista com a rotina laboratorial. Paciente com comorbidades cardíacas para uma cirurgia sem cortes, parecer do cardiologista. Paciente com comorbidades cardíacas e um procedimento com cortes, rotina laboratorial mais parecer cardiológico. Então é muito simples, é só ler a legenda que a gente vai saber onde colocar o paciente. Esse paciente ele pode ser encaminhado, normalmente ele é encaminhado para consulta especializada, ou às vezes ele já pode partir para uma avaliação não médica, onde nessa avaliação não médica ele faz uma consultoria
sobre o procedimento, já que ele passou pelo médico para a indicação. Alguns pacientes vão direto a consultas especializadas ou podem ser encaminhados à consulta especializada. Lá vai ser avaliado o exame que ele fez, ou vai ser solicitado, se for a primeira vez. Se é um paciente encaminhado de um procedimento, se faz a confirmação ou não da indicação e são feitas orientações. Então vamos fazer aqui algumas orientações, que em geral essas orientações elas são passadas ao paciente por áudio, porque em geral na consulta o tempo é parco para que falemos de todas as especificações do pré-operatório. Mas alguns pontos, como alimentação, limpeza da região, continuação ou prescrição de medicações, como chega ao ambiente, o tipo de roupa, se é necessário acompanhante, a questão burocrática, ou seja, os prontuários, questões financeiras e jurídicas que são tratadas por pessoal especializado. Aqui nessa consulta também avaliamos a questão dos distúrbios de saúde, são ofertados ao paciente contatos da clínica para se tirar dúvidas. Temos aí, muitas vezes, quando se vai utilizar o oxímetro, então solicitar que o paciente tire o esmalte. Em geral, aqui nesse procedimento não há necessidade. Solicitamos sempre que o paciente informe sobre planos de saúde. Transferência e remoções são realizadas a partir de dados coletados com o paciente. Então, muitas vezes, em uma situação de emergência, os médicos utilizam, os serviços utilizam os planos de saúde, as ambulâncias, a forma de transferir do plano do paciente. Então, isso é anotado em prontuário. São feitas apresentações pelo paciente das suas solicitações, é avaliado a alergia, se fala sobre a questão de tabagismo, queloide, cicatrizes hipertróficas. Também são solicitadas explicações quanto à questão do tempo de procedimento, em relação à anestesia, em relação à sedação, a observação do paciente, como é que é feita a liberação, a questão da alimentação que é importante, uso de medicações, curativos e, importantíssimo, o contato do cirurgião, tá? O telefone do cirurgião para que, caso aconteça algum problema, o procedimento o paciente terá um contato imediato com o cirurgião. Então, fala-se também sobre cicatrizes, e essas cicatrizes são orientadas. É claro que a gente está falando de procedimentos como preenchimentos, onde nesses preenchimentos nós não teremos cortes, mas é interessante se falar sobre isso com o paciente. Em verdade, vai um áudio explicativo. Em relação a observações específicas, então vamos, obviamente, falar sobre os procedimentos, né? Vai depender do procedimento a ser realizado. E isso aqui também vai um áudio explicativo. Nesse momento, né, da consulta especializada, também vamos falar sobre intraoperatório. E não só falar, mas também fazer um exercício de reflexão e até, em muitos momentos, fazer uma checagem, por exemplo, teste de material de emergência, montagem de sala. Ao paciente será ofertado cuidado com a confirmação a partir de seus documentos, do prontuário, da lista de marcação, inclusive a própria confirmação do procedimento. É um cuidado a questão da alimentação, se o paciente é diabético, se o paciente é idoso, então se ele se alimentou, se ele está em jejum, como é que a gente vai fazer esse procedimento. Se fala um pouco sobre as medicações, então antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, antihipertensivos, ansiolíticos, dentre outros. Alguns exames, né, caso sejam solicitados, como os que a gente já apontou anteriormente na nossa ficha de pré-operatório da cirurgia dermatológica. Os sinais vitais e a monitorização podem ser e devem, né, ser realizados em sala, e se fala também sobre o vestuário do paciente. Algumas situações específicas também vão depender
do procedimento. Então, em geral, nós teremos, a depender de qual seja ele, algumas indicações. Em relação ao pós-operatório, então teremos algumas orientações específicas também que vamos falar em cada procedimento, então dependem do procedimento a ser realizado e algumas que são naturais para todo paciente, então marcar o retorno, fornecimento de número do serviço, da equipe, do cirurgião, orientações sobre curativos, alimentação, atividade física, exposição solar, a prescrição, então o que é que ele vai usar? Analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios. Então, existe uma ficha de orientação pós-operatória que aqui nós chamamos de orientação pós-procedimento. Tá? Então, essa orientação é entregue ao paciente no momento de sua liberação e com explicação pela equipe. Então, tanto o médico explica, como a enfermagem também faz explicações sobre isso. Já chegando próximo aqui à finalização da consulta especializada, é interessante a gente apontar que todos os nossos documentos que ora discutimos, eles são encaminhados sob forma de áudio e vídeos explicativos de pré e pós-operatórios. E isso acontece no pré-operatório, ou seja, antes da cirurgia. Aqui também se fala na questão das medicações. Então, nessa consulta especializada se fala sobre ansiolíticos e se há necessidade de usá-los, controle de glicemia, controle de pressão arterial e as orientações. Orientações são sobre antibiótico profilaxia ou antibiótico terapia, sobre analgesia, uso de anti-inflamatórios, retirada de pontos, que não é o nosso caso, os tipos de curativo, necessidade ou não de colírios, por exemplo, no caso das blefaroplastias. Então, o que é que acontece no dia da cirurgia, dentro dessa sequência? No dia da cirurgia, nós temos um programa. Nem sempre esse programa ele é necessário para o paciente da estética. O paciente vai fazer uma toxina botulínica, um preenchimento. Quando eu digo que não é necessário, é que não é necessário fazer-se uma explanação em termos de até de medicação. Por exemplo, o paciente chega na cosmiatria, chega na sala de procedimento, claro, ele deve ser avaliado, a enfermagem vai fazer a avaliação da pressão arterial, vai ver os níveis de estresse emocional, pode-se fazer, em se observando uma hipertensão, um estresse ou alguma outra situação de importância, pode e deve-se fazer a informação imediata ao médico e solicitar a conduta. Então, é uma coisa que a gente está trabalhando muito com a nossa enfermagem, que é de tornar a enfermagem mais autora dentro do procedimento. Então, a enfermagem ela é senhora da nossa sala, nós somos senhores do procedimento, nós somos inquilino da sala. Então, quando o paciente chega na sala da enfermagem, a enfermagem vai sim colher e solicitar atuações médicas em consonância ao paciente. Então, existe uma prescrição. Por exemplo, no caso da cirurgia dermatológica, nós sempre fazemos o clonazepam. É uma orientação do serviço, mas já no procedimento cosmiátrico podemos tirar, não precisamos fazer o clonazepam. Mas se o paciente tem uma hipertensão, se o paciente tem alguma outra alteração, inclusive emocional, podemos sim utilizar, né? Botamos aqui como uma possibilidade, mas não há a obrigatoriedade de serviço, como no caso das cirurgias, onde o paciente, ele, se puder usar, ele deverá usar, ou seja, se não houver contraindicação. Vejam que os antipertensivos são todos antipertensivos orais, porque não é objeto do tratamento estético, cosmiátrico, fazer tratamento com aplicações de medicações, de preenchedores em pacientes que estão com hipertensão grave. Então, nós vamos fazer um tratamento de um paciente que tem uma hipertensão leve, um 160 por 100, mas um paciente com 180 por 110, esse é o paciente limítrofe. A partir daí, nós não tratamos, não fazemos o procedimento. Obviamente, como eu sempre digo, o paciente chegou agora, olhou a pressão agora, mas ele acabou de subir um lance de escada. Então, aguarda um pouco, observe essa pressão, não imediatamente, deixa o paciente relaxar. Inclusive, é importante, quando esse paciente entrar dentro da sala, que nós façamos
uma quebra de gelo, como eu digo. Então, pergunta o nome do paciente, confirma a identidade dele, informa os passos dele dentro da sala, o que é que ele vai fazer, onde é que ele vai sentar, se ele vai tomar anestesia, qual o momento que ele vai tomar, se dói, se incomoda, se ele pode se mexer durante o procedimento, se ele pode falar, se ele sentir algo diferente, a quem ele vai falar, como ele vai falar. Então, tudo isso é muito importante para que o paciente se sinta mais seguro, se sinta mais confortável dentro da sala e não tenha, por exemplo, hipertensão arterial por medo do jaleco. Os encaminhamentos aqui acontecem se o paciente tiver realmente alguma dessas situações. Então ele vai para uma observação para ser tratado. E caso não aconteça, nós fazemos a fotografia em sala, tá? No caso da fotografia de alguns procedimentos, ela não é uma fotografia em sala, é uma fotografia profissional. Então temos a fotografia profissional para preenchimento e toxina botulínica e bioestimuladores. E temos a fotografia normal. A fotografia, quando eu digo normal, é a fotografia em sala. Vocês têm câmeras dentro das salas, então vocês podem fazer e devem fazer essa fotografia para termos os antes. Então, por exemplo, escleroterapia. No caso da intradermoterapia não há necessidade. Vamos lá, então uma hidrolipoclasia clássica, uma radiofrequência já exige uma fotografia profissional para se fazer o tratamento. Quem é que faz a fotografia profissional? É o nosso TI, são os nossos cinegrafistas. Quem é que faz a fotografia em sala? Somos nós mesmos, com as câmeras dentro de sala. Lembrar que nossa enfermagem ela sofre um processo de treinamento contínuo a partir de vídeos. Então, todas as semanas eles recebem vídeos importantes à formatação do nosso procedimento e para que eles possam ajudá-los durante o processo. Então, como falei em relação à fotografia, nós temos algumas possibilidades que vamos colocar aqui imediatamente. Então, sobre prontuários, já estamos finalizando. O prontuário deve ser avaliado antes do procedimento, confirmar se o paciente é ele mesmo, a data do nascimento, a indicação precisa, observar se a indicação é aquela que consta dos desejos do paciente e do próprio prontuário, ver se as medicações foram cumpridas, se os procedimentos prévios foram cumpridos, avalie os documentos no prontuário, contrato de serviço médico, termo de consentimento informado para o procedimento, termo de consentimento informado para a realização do procedimento em treinamento médico, bem como o contrato, que às vezes ele é em papel, às vezes ele é um contrato digital, quando o paciente tem condição de fazer essa assinatura digital. Lembrar que na sala de procedimentos devemos sempre lavar as mãos, os exames sempre devem ser avaliados mais uma vez. Em relação ao preparo do paciente, esse paciente usa uma bata sem manga. A enfermagem ela faz uma avaliação imediata dos sinais vitais, pressão, saturação. As medicações pré-operatórias são observadas. No caso do procedimento, nós poderíamos usar analgésicos, dipirona, se não tiver alergia, paracetamol, anti-inflamatórios, antibióticos. Então, é nossa orientação da chefia de serviço fazer cefalexina 2 gramas 30 a 60 minutos antes até 1 hora após o procedimento. E avaliar sempre o PPOP, que é o nosso programa de cuidados. Vídeos do paciente são iniciados nesse momento. Então, a enfermagem vai iniciar os vídeos ou solicitar a UTI que faça essa gravação. A avaliação da glicemia poderá ser realizada quando necessária. Explicações quanto ao procedimento em sala é muito importante para que o paciente se sinta confortável. E, mais uma vez aqui, confirmação de identidade do paciente. Então, como falei, todos os procedimentos são gravados, primeiro para que sejam expostos a vocês nas nossas plataformas, EAD, para que vocês possam ver mais uma vez o procedimento, e também para a questão de defesa legal.
Lembrar que é uma defesa nossa, faz parte do prontuário, mas também é uma defesa do paciente. Então, a ficha de gravação, ela estará em sala ou no próprio TI e ela traz ali a lista de transmissão dos procedimentos realizados naquele dia. A mesa vai ser preparada a depender do procedimento, a solicitação também a depender do procedimento e as fases de preparo do procedimento ou cirurgia dependem, obviamente, do procedimento. No pós-operatório é importante que haja um encaminhamento, né, por alguns minutos. Então, esse paciente ele não precisa ir para uma observação, mas ele vai ficar na nossa recepção por pelo menos 30 minutos. Então, solicitamos ao paciente que fique 30 minutos. Há um checklist médico no prontuário, o médico deve checar esse documento para saber se tudo foi realizado, se falta algo. Imediatamente após, o prontuário ele é auditado, então existe um auditor fora da sala que vai fazer a auditoria para saber se tudo foi construído bem. Na consulta pós-operatória, nós temos uma avaliação inicial. Essa avaliação desses procedimentos acontece no módulo de dermatologia clínica, ou seja, em torno de 15 dias após. A segunda avaliação acontece no segundo mês e normalmente o paciente é liberado. Em algumas situações ele pode ser avaliado no terceiro mês na dermatologia clínica, ou seja, no módulo da dermatologia clínica, se houver necessidade. Em caso de complicação, essa avaliação é diária, por fotografias e presencial todas as segundas-feiras ou em tempo menor. E avalia-se a necessidade de procedimentos de correção. Então, o médico ele deve ter para essa sala, tá? Ele não precisa usar capote, mas ele precisa usar uma bata, né, um jaleco. Então, uso do jaleco. Aqui nós temos tanto procedimentos com luvas estéreis como procedimentos com luvas não estéreis. Óculos é sempre uma proteção, faz parte do EPI do médico. Touca, máscara e para os que tiverem o fotóforo. O material dentro de sala é organizado por um documento chamado checklist de materiais em sala e todo o material que é utilizado ele vai para um programa de consumo. Então aqui eu aproveito para fazer uma solicitação a todos vocês, que é o seguinte: não solicitem materiais à enfermagem. Deixe que o preceptor faça essa solicitação. O motivo disso, o objetivo é que não haja confusão por parte da enfermagem quando de vários autores ou vários atores fazendo solicitações de forma conceptiva e de forma, muitas vezes, de forma conjunta. Isso vai trazer algum dano ao entendimento e à percepção da enfermagem, e a enfermagem pode esquecer ou pode colocar mais esses materiais. Então, a não ser em caso em que o próprio preceptor autorize que monitores ou até mesmo os colegas médicos possam fazer solicitações, desde que a solicitação é feita pela preceptoria. E sob nenhuma alegação, né, de nenhuma forma, peguem o material para utilização. Sempre a enfermagem é quem faz essa liberação, exatamente porque nós precisamos dar baixa nos medicamentos, nos insumos. Proibições. Então, veja, use celulares. Nessas salas de cosmiatria, não é uma sala de cirurgia, não é um ambulatório de uma, digamos, de uma estrutura mais solicitante, então use celulares deve ser evitado, tá? Deve ser evitado. Não é como nos ambulatórios de cirurgia que são proibidos, mas devem ser evitados. Evitem sair da sala, vocês vão perder parte do procedimento. Então, só saiam em emergências pessoais, fisiológicas ou em necessidade de atendimento médico. Não tirem o preceptor do foco, então não percam a atenção ao paciente. O paciente ali ele está escutando tudo, então determinados tipos de assuntos não são tratados dentro da sala de procedimento, tenham muito cuidado com isso. Não se pode trazer outros casos para dentro da sala enquanto o paciente estiver. Não retire o foco do preceptor no momento do procedimento. Não apresente fotografias ou vídeos ao preceptor no momento do procedimento.
não trazer assuntos diferentes em trabalho, do material que está sendo ali utilizado, no paciente que está sendo utilizado. Vejam que, quando a sala é de cirurgia, aqui é tudo muito firme. Não que aqui não seja, mas as proibições são mais veladas. Então, evite algumas falas. Evite falar na frente do paciente, ele está consciente e orientado. Evite falar de complicações, evite falar o nome sangue, cicatriz, parada cardiorrespiratória, processos jurídicos, maus resultados, cansaço, dificuldades e outras que podem trazer desconforto ao nosso paciente. Bom, então aqui falamos um pouco sobre as características do procedimento de cosmética em dermatologia. Posteriormente falaremos sobre cada uma das especialidades, dos preenchimentos aos peelings. Então agradeço a todos a oportunidade, me despeço agora. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista e convido a que vocês continuem assistindo todo o material de procedimentos em dermatologia. Até a próxima.